Mas Caramba. passado, coisas que a América me deixou como legado de passar por tudo isso, entender os riscos, entender o perigo das coisas. Eu, nessa mesma época... Você ficava com os latinos lá e foi recebido já Sim, aí nessa mesma época pintou uma oportunidade de trabalhar com o David Copperfield. O quê? Aí eu fiz a turnê do David Copperfield. Fui ninja, né, cara? Aqueles hold, sabe? Os caras ficam no backstage. Cara. Aquelas roupas toda preta. E na época que ele era o cara... Abrindo cortina, levantando espelho. Porque... Mas ele era famosão já na época? Já. Bom, ele tava... eu acho que ele já tinha uns 5 anos de carreira. Tava já. casado com a Cindy Crawford lá, aquela época. Ele tava voando, não lembro se ele tava casado com a Cindy Crawford. Era uma época que ele era o cara famosão, né? No Fantástico aparecia as mágicas dele. Sim. E aí ele fez uma turnê por Nova York e eu acabei me envolvendo. Ali eu senti que era um bagulho que eu falei, rapaz, deve ser incrível ser famoso. E eu comecei... Você tava só no backstage, eu peguei gosto por assistir o performance dele. E todo esse glamour, toda essa artimanha que existe por trás dos bastidores, e a mulherada que ele pegava, eu ficava encantado com aquela porra. Eu falei, cara, que coisa incrível. Eu preciso chegar aos pés do David, assim. E aí eu comecei a juntar dinheiro pra virar um ilusionista. Ah, é? Você mirou nisso, então, mirei primeiro? nisso. A primeira mira artística foi na mágica. Caramba. No ilusionismo. E aprendi muita coisa com ele. Mas é um investimento grande que tem que fazer, não é? Eu aprendi a gostar de merengue, de salsa, porque é uma coisa que mexe muito comigo até hoje. Fiz amizade com ele através de uma compilação de salsa que eu dei pra ele de presente. Pro David Cooper? Pra criar um laço de amizade, pra mostrar que eu gostava de porra nenhuma, era só pra poder me aproximar do homem lá. E as coisas foram fluindo. Até que ele foi pro sul da América, né, pra outras áreas, e aí eu não podia largar meu colégio e minha mãe ia ficar muito chateada comigo, então ele foi embora e eu continuei, né? Comecei a comprar uns truquezinhos, fazer mágica, e as coisas foram fluindo. E aí eu comecei a pegar gosto pra dança, né? Eu conheci uns caras de dança e eu aprendi a dançar break, né? Aquelas danças de rua, freestyle, né? Aí foi nessa época que eu comecei a conhecer o movimento do funk melody, do freestyle, e isso me trouxe Isso é 80, década de 80, né? Não, 87, 85, 87. Aí eu passei aí fui no show do Stevie B na época. Aí eu participei de um programa chamado City Limits, Limite da Cidade. Que eles contratavam pessoas que dançavam. Eles criavam uma balada. Sim. E você só dançava, né? E eu era os caras que mais dançava na balada. Então, eles sempre me convidavam aos sábados, era ao vivo, né? Era um programa local de Rochester. E, cara, fui direcionado para aquele momento ali. Todos esses momentos artísticos na América me deu essa bagagem que eu tenho hoje. Fui pegando gosto para entreter shows, né? E aí toda festinha que tinha, a galera convidava eu e meu grupo para dançar. E aí foi aí que eu comecei a formar um grupo de boys band. Então, tipo, NSYNC, Backstreet Boys. E tinha aquela época dessa turma aí. E, cara, foi extraordinário. Mas cantando já? Não, só dançando. Só dançando. Eu era dançarino. Então eu fazia mágica, trabalhava durante a semana, estudava e ainda, quando tinha uma festinha ou outra, eu era pago pra interagir e animar festas. E formei esse boys band, dança de rua. E de dançarino, cara, mágica, palco, composição, música, eu entrei pro canto. É quase que automático, uma coisa liga a outra, né? Aí aprendi a trabalhar com produção, comecei a produzir minhas próprias bagagens, minhas próprias coisas, comecei a fazer criações, comecei a compor em inglês, minha cabeça voltada completamente pro inglês naquele momento. E as coisas foram desenrolando, foram acontecendo. E as primeiras que você compunha, que ritmo que era? Freestyle, funk melody. Tudo nisso. Sempre em inglês e tal. Mandava música pra uma porrada de cantores. Eu era compositor, né? Então, a minha primeira pezinho no mundo artístico foi o lado da composição. E depois da composição, cara, a minha mãe, ela decidiu se aposentar da Kodak. Ela trabalhava na Kodak, meu padrasto era gerente da Kodak. E aí minha mãe decidiu me levar embora pro Brasil. Que ela tinha juntado uma grana, queria comprar uma casa em Juiz de Fora. E decidiu morar em Juiz de Fora.
o interiorzinho do Rio, uma cidadezinha bem pequena. Até dizem que é mais carioca do que mineira, né? Juiz de Fora, né? E fomos morar lá. Até que eu também não dei certo com meu padrasto, porque ele queria uma liberdade com a minha mãe, eu senti que eu tava incomodando. Quantos anos Mas você isso tava quando aí? eu voltei da América. Né? Tava com quantos anos por aí? Aí eu já tava com, sei lá, uns 21, 20, por aí. Eu sou muito perdido com o negócio de épocas, de datas, né? Porque muita coisa acontece comigo ao longo do ano e eu fico meio perdido. Mas mais ou menos de 20, 21 anos. E vim pro Brasil. Aí entra a minha terceira parte da vida, né? A terceira parte da minha história, que é bem complexa. Oh, I feel for my brother. Feel for my